E aí, pessoal, vocês podiam comentar, por favor, se vocês estão me ouvindo? Para eu ter certeza. Beleza. Boa noite, gente. Eu sou o Thiago Azevedo. Eu tô por trás do universo da psicologia. Então, aqui no Instagram, em blog, site, YouTube, um monte de lugar aí, vocês podem procurar. E hoje a gente vai ter uma live aqui. Vou ter um convidado que é o Carlos Mário Álvares. Ele é psicanalista. Então a gente vai conversar um pouco aí. E vocês podem mandar perguntas também que a gente pode tentar incluir aí. Vou chamar ele aqui. E aí, Carlos? Opa, tudo bem, Tiago? Beleza, e você? Prazer aqui conversar com você essa noite e vamos bater um papo, né? Você estava falando aí que o pessoal pode fazer pergunta, acho uma boa. E aí você pudesse apresentar e falar um pouco sobre você, para a galera que acompanha aqui. Tá, tá, vamos começar assim. O título dessa live, se eu não me engano, é Medo e Pânico, histeria Medo e Histeria na na pandemia. Pandemia. Até Isso. rima, né? Pois é, ficou legal. Foi legal, rima. Bom, vamos lá, que eu acho que apesar de que é um tema recorrente, né? Sempre tem o que se falar, até porque a pandemia não passou, mas ela tá mudando, está se transformando e a gente está se transformando junto com ela. Sim. Bom, eu sou psicanalista e ser psicanalista, no meu entendimento, é lidar com as formações do inconsciente, quer dizer, é lidar com aquilo que acontece e a gente não sabe muito bem o que é, mas mexe com a gente. Faz cosquinha ou dá medo, causa pavor, mas também incita, excita. O inconsciente, ele é um produtor de desejo, né? E desejo não necessariamente é uma coisa fácil. Em geral, o desejo é uma coisa que a gente nem consegue pegar, tangenciar. Quando um psicanalista trabalha no consultório, o que ele faz, né? Ele recebe as pessoas que só vai fazer análise quem está sofrendo por questões que já não dá mais conta sozinho. Ou quem está com dúvida, ou que está com conflitos, ou que está passando por um trauma, por uma situação que não imaginava, uma situação difícil, ou porque está triste, está deprimido, enfim, tem motivo. Mas, em geral, ninguém vai porque está feliz e que vai pagar um analista porque resolveu, como faz qualquer outra atividade, se divertir. Não, pessoas vão fazer análise, geralmente é quando a corda está no pescoço e o cara já está, né, sofrendo. E o que faz uma análise? Bom, o Freud dizia que uma análise faz a pessoa falar, a pessoa tem que associar livremente, e a partir do que ela associa, você imagina o seguinte: você está no porto, no cais, e você vai pegar um navio, você vai fazer uma viagem. Quando você está no porto, o teu horizonte é um, a tua visão é outra. Quando você entra no navio, e à medida que esse navio parte e vai ganhando mar adentro, ele vai se distanciando e você vai dando tchauzinho para quem ficou, você começa a ter a tua trip, a tua viagem. Você começa a ter novas sensações, novas vivências. É como se o mundo fosse se revelando outro. Paisagens, você pode sentir náusea, você pode sentir prazer, você pode se divertir, você pode ficar com medo. Eu estou falando isso para fazer um paralelo, para mostrar que quando você faz análise, também acontece isso. Você, de uma certa maneira, você embarca numa viagem em que você não sabe muito bem para onde vai, mas você sabe que é preciso fazer coisas para que o teu sofrimento diminua. Então a psicanálise é uma viagem em busca do conhecimento, ou pelo menos de uma certa decifração de si, daquilo que nos acomete. É um processo bonito, pode ser difícil, árduo, é um trabalho, não é assim uma... A análise, as pessoas
não conquistam as coisas facilmente, não é dado do analista, não é porque o analista recebe e está lá que ele vai te dar a solução. Né? Ele é uma espécie de companheiro de viagem, vamos dizer assim. Tá? Então, esse trabalho é feito e cada pessoa tem as suas questões e seus momentos completamente diferentes. Né? Tem uma pergunta aí, qual a diferença de terapia e análise? Vamos guardar porque ela é boa, mas a gente responde ela um pouquinho mais para frente. Tá? Então, quando eu estou com alguém, eu tenho que ficar muito concentrado com esse alguém para poder sacar aonde esse alguém está, tentar fazer mapas, inscrições, entendimentos e deixar esse alguém também se sacar e se perceber. Né? Então, tudo vem da fala do paciente, mas vem de uma maneira desordenada, vem de uma maneira viciada, vem de uma maneira, às vezes, repetida, compulsiva. A verdade é a seguinte, Thiago, as pessoas, o campo de visão delas é muito encurtado. E isso o Freud chamou de recalque. Recalcamento é isso, são limites de percepção, de entendimento. O que o analista tenta fazer? Ele tenta pegar alguns elementos e ir abrindo, e desdobrando. Então a análise também é um processo de questionamento, é um processo de pôr em dúvida, ela abala determinadas certezas que a pessoa tem, ela provoca alguém no lugar onde ela não gostaria, e vai aos poucos. Né? E isso é muito interessante porque é diferente para cada um. Bom, eu acho que eu dei assim, uma ideia inicial do que seja a análise. E a gente precisa fazer análise do que está acontecendo também no mundo, também no bairro, também no prédio, no apartamento, na família, na relação amorosa, na relação com os pais, com os filhos. A gente tem que analisar as coisas, porque analisar significa, análise é quebra, né? Quebrar, pegar as peças, entender, realocar, recolocá-las. Dividir. Porque a gente vai ter chance de fazer transformação, de fazer mudança. Então, para entrar nesse tema dessa live, digamos que a questão da pandemia, ela é assustadora, né? Porque ela envolve um problema que abala a todos. Essa ideia de pan dá uma ideia de totalidade. Né? Todo mundo está dentro da pandemia. Não importa se está doente, se não está doente, se é médico, se é paciente, se é temente ou se está na euforia. A pandemia significa que ela é absoluta, ela engloba todo mundo. Tanto assim que são todos os países envolvidos e que a virulência é tamanha, diferente de outras epidemias, que ela vai contagiando a todos e digamos assim, ela vai varrendo o planeta. E não é sempre que a gente vive a pandemia. Epidemia sim, mas pandemia são situações que colocam em risco a homeostase, que era uma palavra que o Freud usava, o equilíbrio. Né? Então todo mundo está tocado, todo mundo está mexido. Eu tenho pacientes que me falam assim, cara, essa epidemia, essa pandemia, essa quarentena está me ajudando porque aí o cara diz lá uma série de explicações e ele está se dando bem na cabeça dele, de repente porque ele aprendeu que ele pode fazer um trabalho diferente, que ele não precisa tanto de coisas que ele imaginava que ele precisava. Mas tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que estão com medo, com pânico, ou que estão ameaçadas, até por motivos reais, estão perdendo emprego, estão brigando em casa, mudou rotina, estão ansiosas, estão com medo da morte, estão com medo de si próprias, entende? Chamar de histeria é de fato inadequado. Né? Porque o que é histeria? Histeria, no senso popular, é uma espécie de descontrole, de perda de limites, de controle e uma desordem, uma forma de se expressar meio translocada.
também histeria, dentro da psicanálise, diz respeito a formas que o corpo tem de simbolizar o inconsciente. Então, eu acho que histeria é menos apropriado. O que eu acho que pode estar acontecendo é uma verdadeira reviravolta global. A gente está, por exemplo, sendo obrigado a parar, a repensar as nossas vidas. Então, essa é uma ideia assim, que eu gostaria de colocar, porque cada um das pessoas que está nos assistindo agora, certamente há 3 meses aqui no Brasil, que entrou aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, em volta de 15 de março, um pouco antes, um pouco depois, foi quando foi estabelecida a quarentena, e a conscientização disso, que vem mudando, né? De 3 meses para cá, as pessoas estão completamente em reviravoltas, em micro ou macro revoluções. Tá? Então, não é que seja bom ou ruim, é claro que tem aspectos dramáticos, e é claro que esse número de pessoas que ficam doentes, que sofrem, que não podem sair na rua, e pior ainda, as que vão para o hospital, e pior ainda, as que vão padecer no hospital e que vão morrer, evidentemente que tem uma dimensão trágica. Essa pandemia, ela é trágica. Mas a vida é trágica per si. Né? De um jeito ou de outro, a gente vai experimentar vivências próximas do medo da morte, do medo do desconhecido, do medo daquilo que é impossível de ser apreendido e assim por diante. Então, existe uma série de sentimentos e sensações que estão sendo experimentadas pelas pessoas. E eu recebo diariamente pedidos de pacientes para serem analisados, comentários, pessoas me escrevem pedindo conselho, pedindo dica, colocando uma questão, e você vai vendo que muitas estão ligadas à questão da pandemia, outras nem tanto, mas é um tempo de análise, é um tempo para se analisar, um tempo para se pensar. O que você acha, Thiago? Sim. Uma coisa engraçada que eu percebi, principalmente no começo, mas ainda continua, em relação ao medo, é que teve pessoa que conseguiu lidar bem desde o começo, mas tinham 2 grupos interessantes, que era, por um lado, as pessoas que entraram em desespero, e por outro, pessoas que estavam despreocupadas. E eu até Isso. comentei com o pessoal por aqui que o medo não é necessariamente uma questão de ter ou não, porque se você não tiver medo, você morre, porque você não fica atento para o perigo. É mais uma questão de grau. Então, quem está despreocupado demais é um grau muito baixo, pode ser perigoso, porque o pessoal, ainda agora está acontecendo, o pessoal está sem medo nenhum do vírus e está levando a vida como era antes. Por outro lado, tem um pessoal desesperado também, que está exagerando a questão do vírus e está enxergando o problema muito maior do que é, ou ao ponto de o medo ser paralisante. Então a pessoa não consegue fazer mais nada, porque aquele medo toma conta dela e ela fica o tempo todo pensando naquilo e o tempo todo dominada por aquilo, quando seria mais útil ela ter um medo num grau suficiente para ela ficar atenta, dizendo, tem um perigo aí, você vê o que você pode fazer, você tem que tomar um certo cuidado, não deixar passar isso despercebido, mas num certo ponto em que a pessoa consegue controlar, né? Porque se a pessoa realmente não conseguir controlar, ou se ela não tiver nenhum medo, dos 2 modos ela está em risco. Então os 2 extremos são problemáticos, né? É verdade. Mas olha, acontece uma coisa que a psicanálise ela afirma e trabalha, que é, digamos assim, as dimensões de singularidade. Se você vai escutar 10, 20, 100 pessoas e vai fazer a mesma pergunta, o que é a experiência da pandemia para você? Você vai escutar 100 respostas distintas, com graus distintos, mas com algumas questões que são similares. É muito interessante isso, porque cada um vai reagir de acordo com o momento. A experiência de cada um é muito particular. Agora, a gente sabe que ficar confinado é uma coisa que pode angustiar muito,
que perder emprego, porque a economia vai parando, é uma coisa que pode desarticular uma pessoa por um bom tempo. Que ficar longe das atividades físicas pode fazer mal ao corpo, pode criar também ansiedade. O psicanalista, ele continua escutando, não, digamos assim, quando ele está com o paciente, não a pandemia no sentido do senso comum, mas como é que você, paciente, está sendo afetado por isso. Ontem mesmo eu escutei 2 discursos diferentes, né? Uma pessoa que falava que a quarentena tinha dado a ela uma consciência que ela jamais tinha tido da importância dela ficar com ela própria. E de como ela estava desfrutando de pequenas coisas que ela não percebia. Uma outra pessoa, uma outra paciente, ela estava num ponto que a ansiedade era tamanha que ela está há dias com pigarro, tipo, como fosse um tique mesmo. Ela está há dias sem conseguir respirar bem. Ela está exagerando determinados medos. Ela está pedindo ajuda e, ao mesmo tempo, ela não consegue saber exatamente como é que ela vai ser ajudada. Então, cada um de nós está reagindo de forma diferente. Cada um de nós continua no seu próprio mundo. Na verdade, não existe um mundo, não existe a realidade, né? Se você for escutar, por exemplo, epidemiologistas falando, é coisa que eu tenho feito muito, assim como médicos, cientistas que estão trabalhando em busca de resultados medicamentosos, a gente fica vendo muitas lives e lendo muitos artigos, porque tem... Você vai encontrar coisas absolutamente díspares, ideias que não se convergem, ideias que parece que são opostas e são mesmo, e que estão em brigas umas com as outras. E aí o que você comentou é fato, né? O mecanismo da negação, né? Tem pessoas que negam, que é tanta onipotência, assim, a pessoa fala assim, olha, eu sou tão forte, tão fodão, tão bonzão, que nada acontece comigo, né? Só acontece com o outro. Isso é uma posição de onipotência. E outros que são tão assustados que já ficam doentes antes de ter a doença. A questão da máscara, por exemplo, se você perceber, ela veio mudando de importância. No começo, se dizia que máscara se devia deixar só para os médicos, que isso não evitaria a contaminação. Isso foi dito no início. Porque tinha, de fato, uma escassez de máscara. Mas depois começaram a chegar as máscaras. Chegar as informações de que lá na Ásia, por exemplo, na Coreia, Taiwan, Hong Kong, a própria China, países que já enfrentaram outras epidemias respiratórias. E você sabe que esses povos, né, esses países, esse pessoal já vem há muito tempo com a cultura da máscara. Eu até achei curioso um meme, uma postagem, não sei se você viu, que mostra assim, talvez fosse no Japão, não sei, um país asiático, todos andando, como se estivesse assim, no aeroporto, vindo de máscara, uma máscara igual, branca, cirúrgica. Aí botava, sei lá, China. Embaixo botava Brasil. Aí Brasil, aquelas máscaras todas coloridas, cada uma de um jeito, aquele tipo brasileiro criativo, né? Mas aí você vê, hoje a gente está sabendo o quê? Que você usando máscara em lugares abertos, a sua chance de contaminação é muito pequena. O que faz a contaminação acontecer é uma fala com alguém próxima, continuada mais tempo, em lugar fechado. Isso favorece a passagem do vírus. Agora, lugares abertos, em que você está de máscara e que você tem distanciamento social, eles recomendam 2 metros, e que você não está o tempo todo com uma pessoa só, que você está andando, por exemplo, e de máscara, a tua chance de contágio é baixíssima. Então é isso que as pessoas vão ter que perceber
Porque nós estamos aprendendo junto com o decorrer do tempo a lidar com os medos e criar técnicas para vencer barreiras, né? A diferença é essa. Enquanto a gente não for capaz de analisar as saídas, a gente vai ser refém do medo. Pior ainda, a gente vai entrar em pânico. Ou pior ainda, a gente vai achar que não tem nada e vai se dar mal ali na frente. Tem a chance de se dar mal ali na frente. Então, vale o princípio analítico. Analisar, por exemplo, é estudar. Estudar. Quando eu estou fazendo análise, eu estou me estudando de uma certa maneira, né? Então, o que acontece é que na psicanálise a gente vai ter que saber a realidade de cada paciente, de cada pessoa. E aí falar sobre os medos e as conquistas, ou os desejos de cada um no seu particular. Sim, eu até vi também muita gente, dependendo de como é a personalidade, se dando até melhor. Então, por exemplo, os introvertidos, as pessoas que gostam mais de ficar sozinhas, de ficar em casa, não gostam tanto de agitação ou de estar com gente o tempo todo. Muita gente gostou, porque podia trabalhar em casa, muita gente agora prefere e quer ficar no home office. Já alguns extrovertidos estavam malucos, falando, não, eu não aguento mais ficar em casa, tenho que sair, tenho que fazer alguma coisa. Então realmente vai ser particular, sem pensando em perfis, e individual também, e da pessoa, dependendo de como ela se adapta à situação, né? Porque às vezes é uma pessoa que tem todas as condições para ela ficar bem em casa, ela tem internet, ela tem comida, ela tem dinheiro, vai ser tranquilo. Para alguém que começa a ter outros problemas, perda de emprego e insegurança, aí complica um pouco Sim. mais, né? Outro ponto que eu estava Você falou uma pensando, coisa que eu pensei aqui. pode ir, Diga, pode ir. diga. É sobre a histeria, Não, não, fala, fala, depois eu falo. no sentido de. Pensando no sentido de histeria, sentido comum mesmo, histeria em massa, histeria coletiva. Teve os casos engraçados no começo de o pessoal correndo atrás de alimento, de um monte de coisa para estocar, com medo de que aquilo acabasse. E o pessoal estocava papel higiênico, por exemplo. E não tinha nenhuma notícia séria dizendo que aquilo era um risco real. Mas as É incrível. pessoas, talvez por, não sei o que aconteceu na verdade, se as pessoas, Cagaço, cagaço. é, Você ou estoca teve papel um, higiênico por cagaço. Você tem medo de fazer, ficar fazendo cocô sem parar, então você tem que ficar se limpando. Só pode ser isso. Deixa eu dizer uma coisa. A histeria sim, nesse sentido, você vê, você estava falando pessoas que gostam de ficar em casa e pessoas que... Essa galera que vive de noite, de noitada, de night, né, que precisa de galera, de grupo, de sair, de agitar, essa galera deve estar passando um perrengue. Agora, talvez não, porque estão... Porque, veja só, quem está habituado a ficar na noite, a encontrar, viver em grupo, em galera, e ter que estar no contato, no calor da azaração, a galera que vai para caçar na night, que precisa dançar, balada, esse tipo de galera assim, que só vive em bando, né? Que tem a necessidade do contato e do contágio, mesmo que não seja do vírus, mas do contágio da saliva, das bactérias, das mucosas. Essa galera realmente deve estar angustiada, porque essa histeria da night teve que frear, né? E, na verdade, a histeria das aglomerações teve que parar. Por exemplo, você pega um show de rock, um show de estádio, um show de 20, 50 mil pessoas, aglomerações, né? É sempre um lugar de histeria. O próprio Maracanã lotado, é sempre histeria, é sempre catarse, é sempre espetáculo, é sempre... É bonito, é bacana você cantar junto com 100 mil pessoas uma música. Eu nunca me esqueço, eu estava no Maracanã, no primeiro show do Paul McCartney, em 1990, aqui no Brasil. Foram 2 shows. E eu sou um fã absoluto dos Beatles e do Paul McCartney, e aquilo foi incrível, tá? Foi incrível. E ele cantando Hey Jude, que ele canta em todos os shows há 500 mil anos, mas aquilo pra gente aqui foi a primeira vez que a gente viu.
E todo mundo cantando aquilo, eram 180 mil pessoas, um Maracanã lotado. E eu tive a sorte de meus amigos me içarem, me levantaram assim, eu fiquei um tempo vendo aquele troço. Foi um momento apoteótico, inesquecível. Mas isso é uma grande histeria. De novo, se você pegar a reação daquelas meninas que viam os Beatles, quando eles chegavam na cidade, quando eles andavam, que tinham orgasmos só de ver, né? Que desmaiavam, como ainda existe até hoje. Eu não sei quem hoje faz as meninas delirarem. Eu estou um pouco por fora porque essa geração eu já não acompanha. Mas digamos que o Justin Bieber, por exemplo, possa ser, eu não sei se é. Tá? Às vezes não é nenhuma pessoa, mas, por exemplo, as raves, né, são festas de quê? De grandes catarses, de grandes êxtase, onde as pessoas entram numa trip generalizada. Então o humano quer também o coletivo. O humano quer se transar, se tocar, se abraçar. O brasileiro é um bicho que se abraça. O brasileiro é um animal de comer o outro, tem que abraçar, beijar, né? O europeu já não é assim. O brasileiro olha, fica no olho, trocando olhar. O brasileiro é voraz, né? Você vê que os outros, em geral, tendem a ser mais contidos. Então, para toda essa turma, aí a palavra histeria cabe, que estava habituada com grandes festas, grandes movimentos, grandes saídas, que só vivia indo a aglomerações, essa turma, muitos, a maioria entrou em angústia, em privação, né? E aí está tendo que se reinventar. E para aquelas pessoas que já curtem mais o seu canto, o seu espaço, que são mais introspectivas, essas de repente estão tendo chance de não só descobrirem cantos da casa, pensamentos, formas de controlar a própria angústia, né? É um bom momento para a gente ficar meio monge, meio tibetano, meio em ascese, em processo de elevação mística, porque isso faz parte, né? Agora, você comentou a coisa do home office, quem pode, né? E eu acho que uma das grandes mudanças vai ser essa. Por que a gente vai sair de casa e vai ficar, por exemplo, Rio de Janeiro é uma cidade com quilômetros e quilômetros de trânsito, com quilômetros de trânsito que poluem, que trazem estresse. São Paulo, as grandes capitais todas sofrem disso. Então, de repente, a gente vai começar a andar mais de bike, vai ficar mais em casa, vai andar mais a pé, não vai pegar tanto transporte coletivo. Repara o seguinte, isso é uma coisa muito importante que as pessoas precisam pensar. O mundo é particular também. Cada um tem o seu mundo, cada um pode fabricar a sua realidade. A minha felicidade pode ser em respirar, pode ser em tomar uma água gelada, um banho gelado de manhã, pode ser em pegar um sol, pode ser em comer uma fruta. E eu já estou feliz. Pode ser em encontrar um amigo, em conversar, pode ser em ler um livro. E não tem nada a ver com consumir, com ter ou não ter dinheiro em excesso, com ter ou não ter viagens para fazer. A gente pode viajar na nossa mente, cara. Toda vez que você dorme, se você dorme bem, você sonha. Você sonha e você mexe com teus sonhos. Às vezes você está num papo com uma pessoa, não importa quem, uma pessoa que às vezes é um desconhecido. Como nós aqui, que nunca nos vimos, nem nos falamos, de repente estou eu e você aqui conversando nesse sábado, tem um monte de gente escutando a gente, falando coisas, e pode ser uma conversa que me traz uma ideia, que te traz uma ideia, você me diz algo. Essa dimensão da conversação, ela é importantíssima. E se você pensar, aí a histeria tem, de novo, um lugar, essa histeria coletiva, que as pessoas não sabem o que estão fazendo, não pensam no que fazem, fazem por compulsão, repetição, fazem por angústia. De repente, a gente está tendo uma chance de dar uma parada e conversar mais, e ficar mais com a gente mesmo, de repente, desacelerar. Também faz parte. Sim, eu pensei também, quando você falou nos outros tipos de histeria, que essa experiência de grupo, essa psicologia de grupo, ela nem sempre é ruim também, como o medo, né? Então a emoção não necessariamente é ruim. O medo é uma experiência
ruim, mas você pode ver ele como um alerta. Você controlar em certo nível, ele te serve, ó, para te dizer, ó, tem alguma coisa acontecendo, presta atenção, se cuida e tudo mais. E a Sem dúvida. experiência de histeria coletiva pode ser boa, como nos exemplos que você deu de show, de experiências positivas. Pode ser ruim no sentido de as pessoas agirem como simplesmente repetindo o comportamento de manada. Então, se todo mundo está Isso, correndo para o mercado e tirando tudo que tem lá, eu vou correr também. Ou vou fazer outra isso. coisa que não faz muito sentido, assim. E teve, acho que, história com medicamento também, que tiraram medicamento sem comprovação e aí depois faltou para quem precisava. Então, Verdade. nesse sentido, a pessoa agir sem pensar pode ser negativo, né? Talvez o interessante é você conseguir regular um pouco a emoção, você usar ela, controlar, para te deixar alerta ou para ter experiência positiva, prazerosa, mas usando essa capacidade racional, né? Essa capacidade de ver o próprio comportamento de uma forma mais crítica, de não simplesmente sair disparada repetindo o que todo mundo está fazendo, né? Eu estou de acordo, acho que você está falando bastante pertinente. Quando você fala do comportamento de manada, que é um assunto que o Freud trabalhou em alguns textos, sobretudo no final, psicologia de massa e análise do eu, futuro de uma ilusão, mostrar na civilização, Moisés e o monoteísmo e outros. A, a histeria, de fato, é alguma coisa que vem de fora e que eu tomo como se fosse minha. Eu vou dar um exemplo que quem leu Freud conhece. O Freud dá um exemplo de uma situação de histeria que é muito interessante. Você tem um convento e as freiras estão todas recoletas, né? Todas internas. E de repente uma freira recebe uma carta e ela começa a chorar dentro do quarto. Aí tem uma outra que olha e vê ela chorando e ela começa a chorar. E a outra que vê a outra chorando começa a chorar porque a outra que vê a outra... Ou seja, um contágio de choro. No final, o quarto inteiro, digamos, o dormitório inteiro tá padecendo de uma dor que ninguém sabe qual é. Porque, digamos assim, cada um chora por algo que não sabe o que é, mas que viu, que captou pelo olhar, né? Você pode dizer, bom, talvez seja um excesso de empatia. Mas não é só isso. É que o ser humano, ele muitas vezes tem dificuldade em diferenciar o que é dele e o que é do outro. Sabe aquela famosa Maria vai com as outras? Pode ser também o Mário vai com os outros. Aliás, eu sou Carlos Mário. Não sei se eu sou Mário e vou com os outros, mas às vezes eu posso ser sim. Se eu estou no meio de uma multidão, eu posso me tornar alienado. Se eu ler um artigo e acreditar, eu posso me tornar crente. Tudo que é da ordem da crendice é histérico. Tanto assim que também as missas produzem histeria, também os cultos religiosos, evangélicos, as manifestações espíritas, espiritualizadas, as entidades que baixam, a pulsação tribal, os atabaques, os tambores, as dimensões, né, rítmicas de hipnose coletiva, tudo isso tem essa dimensão histérica, que é também uma certa, digamos assim, alienação ou não conscientização particular de algo. Faz parte da experiência, né? Quando você vê comportamentos de grupo. Quer dizer, a moda é histérica. Toda moda é histérica. Porque você tem o produto, digamos, o tênis Nike. Aí o cara faz um tênis que, ao longo da história, ele vai evoluindo, ele é usado por galera que está ligada, por exemplo, a basquete,
E aí essa galera vai dando a dica, aí os caras que são bons da fábrica, são do negócio, do design, é uma galera grande, né? São redes, qualquer produto só está fazendo a sucesso de massa se ele está em grande rede. Então você pega, por exemplo, o tênis Nike, quando ele é disparado no mercado, seja pela publicidade, pelo marketing, pelos formadores de opinião, agora com os digital influencers, pelos marqueteiros de todo tipo, pelos colegas, pelos filmes, pelas bandas. Isso é uma histeria, né? A moda, ela vende por histeria. Você compra muita coisa porque o outro comprou, porque o outro tem. São dimensões de sintoma. São sintomas. A moda é puro sintoma. Aliás, se a gente for entender bem o que a psicanálise chama de sintoma, sintomas são formações do inconsciente, são coisas que aparecem. Então, tudo pode ser grifado, de alguma certa maneira, como sintoma. E até esse comportamento de reagir ao grupo, ele é importante, em certo sentido, porque, sei lá, você está numa situação que você não sabe o que está acontecendo. Está todo mundo correndo para um lado só, aquela multidão. Às vezes faz mais sentido você correr junto e pagar de bobo, e não tinha perigo nenhum, mas se tivesse um perigo e você não seguir o comportamento do grupo, você pode ter ficado mal também. Então, de certo Pode. modo, esses sinais sociais, que é você estar atento para o que o grupo faz, você conseguir reagir a isso, também é importante, de um certo modo, mas como medo também, porque o medo pode ser isso, né? Uma reação, todo mundo correndo, eu vou ficar com medo também, normal. E o Mas eu curioso, posso controlar um pouco isso, né? E não deixar isso, pelo menos não sempre isso me controlar. Thiago, que você está falando é pertinente, sim, certamente, mas pensa que o curioso é quando alguém resolve desviar da histeria, desviar do caminho, aí acha outra coisa. Aí descobre alguma coisa, descobre um caminho. Quantas coisas são descobertas, até pela ciência, fruto de erro, fruto do acaso, né? Você errou um caminho, mas você chegou num outro lugar, e de repente o lugar que você chegou é mais legal. Muitas pessoas têm o hábito de só ir nos mesmos lugares, de só fazer as mesmas coisas. Tudo bem, é um estilo. Mas tem pessoas que gostam de experimentar e de ir por lugares diferentes. Também é outro estilo. E o curioso é quando você descobre uma coisa que você não está procurando. Caiu na tua frente, apareceu. Você já reparou que o acaso ele está o tempo todo, né, acontecendo? Tem muita coisa que a gente vive por acaso. A vida pode mudar num instante por acaso. Não é sempre que isso acontece. Tem pessoas que estão mais abertas ao acaso do que outras. Então, é muito difícil da gente generalizar qualquer coisa pela complexidade. O Freud tinha uma ideia que era a sobredeterminação. Significava o seguinte: não existe uma coisa que causa a outra, mas existem várias coisas que são causadas. A gente é super causado, a gente tem várias causas, vários motivos, né? E isso também fala dessa multiplicidade de tudo que existe. Nada existe de um jeito só. Do mesmo jeito que você pode se definir de uma forma hoje, e daqui a 10 anos você fala o oposto de você. Esse é o grande barato da coisa. Por isso que a análise é uma coisa que coloca tudo meio que em suspensão. Você questiona, né? Porque o Lacan dizia: a verdade eu a digo, né? Brincando, eu digo a verdade. Porém, eu só posso dizê-la pela metade. Porque o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim: você não tem como chegar na verdade absoluta. E isso, cara, pode ser muito difícil para as pessoas, às vezes, entenderem, tolerarem. Mas quando elas descobrem que a verdade escapa, o que resta é a experiência. E aí sim, é uma verdade experimentada parcial. E muitas pessoas não topam a experiência, né? Aí ficam só na crença, o que é uma grande diferença. O pessoal estava perguntando o que é histeria. No sentido mais que a gente está usando aqui, no sentido mais senso comum, a histeria seria
loucura coletiva, que é todo mundo corre em pânico para o mercado sem muito motivo aparente, e você também vai atrás e existe um certo comportamento disfuncional, não disfuncional, mas um comportamento fora do comum, do que se vê. Na Aham. psicanálise é um pouco mais complicado, não sei nem se a gente precisa entrar nisso aqui, Vamos talvez falar um fuja. pouquinho, vamos falar um pouquinho Fique à disso. vontade, então. Histeria vem de histeros. Histeros é uma palavra do grego que remete a útero. Porque inicialmente se achava que os sintomas histéricos eram restritos às mulheres, de fato elas sintomatizavam mais corporalmente, por quê? É difícil questão, mas talvez porque o corpo feminino fosse motivo de rechaço, de recalque, de repressão, de vergonha. Então, inicialmente se acreditava que a histeria era exclusivamente feminina, o que não é verdade. Mas ficou conhecido como a doença do útero, como se o útero causasse alguma coisa e refletisse no resto do corpo. Inclusive tinha E a ideia de que ele perambulava pelo corpo, né? Isso é sim, sim, interessante também. porque de fato perambula, não é o útero que perambula, é o significante, vai dizer o Lacan. Quer dizer o seguinte, o que perambula, balança e sai do lugar é o sujeito, né? O sujeito que está entre uma coisa e outra. O Lacan dizia, significante é o que representa um sujeito para um outro significante. Então as pessoas têm dificuldade de entender o que é significante e realmente não é um termo fácil de entender. Mas quando você diz é aquilo que perambula, o que é um órgão que perambula? Ele está procurando lugares e é o deslocamento mesmo, né? Você perambula às vezes na praia, você vai à praia, a praia está cheia, você vai perambular até achar um lugar que você gosta. Se eu botei a minha barraca e minha cadeira no lugar, e aí estou curtindo uma visão, aí sentou uma pessoa na minha frente, de repente, se eu tiver afim, eu vou pegar a minha barraca, a minha cadeira, e vou ir para um lugar em que não tenha ninguém na minha frente. Ou vou fazer o contrário. Ou se eu tenho essa compulsão a ter que ficar em galera, eu vou tentar ir achar os meus amigos na praia, porque é muito bom achar e ficar com meus amigos. De qualquer maneira, a gente tem sempre a chance de se deslocar. Está aí uma questão interessante. O deslocamento histérico, que provoca os sintomas, é cego. A própria cegueira histérica, a náusea, os vômitos, os pavores, tudo isso é da ordem da histeria. As contorções. Hoje a gente não vê tanto assim. A dificuldade da cena sexual, a dificuldade do prazer sexual, a dificuldade do orgasmo, a dificuldade da conversa sobre o sexo. Né? Você vê, sexo por si algo indefinível, é de experimentação. Sexo, ele não tem regra, não tem manual. Eu já falei, Kama Sutra é o cacete, cara. Rasga o Kama Sutra, faça o seu próprio, entende? É esse o barato da análise. A gente desliga os manuais e cria um jeito de ser, sabe? Cada um vai gozar como conseguir, como puder, ou vai conquistar o seu gozo. E gozo não é sinal de orgasmo em psicanálise. Gozo é uma forma que eu tenho de experimentação onde eu me posiciono e daí vem a minha energia, daí vem algo. Eu me coloco nisso e eu desfruto disso, eu usufruo disso. Mesmo que esse gozo seja desprazeroso, ele ainda assim será chamado de gozo. Então o sexo ele não tem manual, ele não tem regra. É mentira que a heterossexualidade seja o normal. Isso é uma bobagem. Até porque a palavra heterossexual e homossexual foi inventada no século XIX. Não existe, digamos assim, o sexo como exclusivo da reprodução. É óbvio que a reprodução ela é impressa geneticamente e ela é impressa na voracidade desejante porque a gente precisou da reprodução como meio de manutenção da vida. E a vida luta por si só. Mas o humano já reinventou a sexualidade. O Freud, por exemplo, ele há muito tempo, que quando ele escreveu lá os 3 ensaios sobre a sexualidade, ele falou, não tem normalidade.
norma é tudo aquilo que se estabelece como consenso. Então, assim, a psicanálise, eu vou dizer, cada um goza como pode, como consegue, e vai se mudando a forma de gozar, e as pessoas têm que respeitar os outros nas suas formas de serem. Tem que respeitar os outros nas suas formas de existirem. Né? Porque é muito rica a experiência de vida. O que você tem a ver com a fantasia do outro? Nada. O problema da histeria é que você identifica a tua fantasia e a do outro. Aí as pessoas vão achar que sexo é aquilo que está, por exemplo, ou no Kama Sutra ou no canal Sexy Hot. Não sei nem se isso ainda existe. Mas... ou está na revista pornográfica. Não, nada disso. Não existe modelo, padrão, verdade. Existe, na verdade, criação. Quer dizer, as pessoas vão ter que saber desfrutar do que é possível, do que convém, do que é conveniente. Né? O ruim é quando você está em alguma coisa que você não quer. Que você é obrigado, que você é forçado, que você é constrangido. Né? Aí tem que negociar. E muitas vezes é insuportável. Mas ninguém é obrigado a nada em princípio. Né? A não ser que esteja subjugado pela lei, claro. Né? E a lei tem consequências. Mas no campo da intimidade, no campo da fantasia, no campo da sexualidade, ninguém é obrigado a nada. Agora, tem o constrangimento de papai e mamãe, tem o constrangimento do padre, o constrangimento do médico, o constrangimento do vizinho, o constrangimento do marido, da esposa, dos filhos, o constrangimento da sociedade. E se livrar do constrangimento, se livrar da vergonha, é uma grande tarefa. Às vezes a gente perde uma vida, desperdiça, por causa de constrangimento. Então a psicanálise é um instrumento também para libertar as pessoas da culpa e da vergonha, pelo menos para melhor posicioná-las. Né? Talvez também para tornar a pessoa mais capaz de não ser tão afetada por pressão grupal, né? Que a gente falou Exato, muito de como a exato. gente se comporta por causa de pressão, e até em questão dessa pandemia, por exemplo, você dizer, eu não vou sair na rua, eu não vou encontrar ninguém, é fácil. Até, sei lá, sua família ficar te insistindo com você, seus amigos e tudo mais, começaram a falar, não, vamos, porque, sei lá, a gente tem que sair, e porque isso é bobeira que você está achando. De todo jeito, você tem uma influência, às vezes pode ser positiva também, de alguém querer dizer, te ajudar, falar, toma cuidado, que isso aí que você está fazendo pode ser perigoso, né? Mas de todo jeito, a decisão é particular, né? Então, pro mal ou pro bem, você tem a pressão grupal, mas você tem a capacidade de contrapor isso de certo modo, né? Veja só, uma coisa que é complicado e que eu vejo muito é o constrangimento. As pessoas são constrangidas, aí vão fazendo coisas que elas não gostariam de fazer. O Melville, que escreveu Moby Dick, escreveu também Bartleby, que é uma crônica, é um pequeno texto, então é 100 páginas. E esse Bartleby é um personagem que é um escriturário. Ele trabalha a serviço público. E as coisas vão acontecendo ali no escritório, e é muito curioso porque ele repete sempre a mesma frase, como se fosse um bordão. Na verdade não é um bordão, é uma postura que sempre que aparece alguma coisa, pode ser uma novidade, uma tarefa, uma necessidade, uma urgência, um pedido, uma solicitação, um dever, qualquer coisa que seja, ele diz, olha, eu preferia não, ou eu preferia não, eu preferia não. Ele se abstém. Ele diz, eu preferia não fazer, eu preferia não, eu preferia não. Até que ele definha, evidentemente, porque se você só se abstém, você se abstém da existência. Né? Então, mas, enfim, o conto é belíssimo, eu indico às pessoas. Talvez tenha na internet, não sei se já está no domínio público,
mas é um conto fácil de se achar, está publicado em português. O Deleuze comentou demais o Melville, inclusive esse texto. E por que eu estou falando disso agora? Porque ele não tinha nenhum constrangimento em dizer não estou afim, não estou afim, não quero. E você pensa bem, cara, quantas pessoas passam a vida inteira sem conseguir dizer não? Quantas pessoas passam a vida inteira sem conseguir dizer o que querem, o que pensam? Quantos pacientes eu vejo com constrangimento porque vai desagradar o pai, vai desagradar a mãe, vai desagradar a fulano de tal? E às vezes a vida inteira vai nesse sentido, né? Por exemplo, o É pai isso. escolheu a profissão do filho e ele vai viver a vida que ele não escolheu, mas ele tá obedecendo, né? Isso E é é como... difícil assim, só para não ficar estranho, porque às vezes não é que a pessoa tenha liberdade total, porque tem um constrangimento, como você estava falando. Então, às vezes, pro cara é difícil dizer, ah, não, pai, eu não vou fazer isso. Mas você tem toda essa pressão que tá constantemente ali e é difícil mesmo. E às vezes o cara não consegue. E não tem. Não é que ele tá errado nisso, né? Mas são possibilidades. Ele pode encontrar formas, e aí a gente tem psicanálise, a gente tem psicoterapia, formas de auxiliar para que ele consiga dizer não também, para que ele consiga viver mais a própria vida da forma como ele quer, né? É verdade. Uma pessoa que vai basear uma vida pela escolha que o pai determinou, aí eu tô com o Neurão. Você conhece o Neurão? Não. O Neurão é um personagem aqui do Psicanálise Descolada, que o bordão dele, ele diria assim, pô, uma pessoa que vai fazer o que o pai e a mãe querem, que vai seguir a carreira, ou vai trabalhar porque o pai quer ou a mãe quer, é um horror. É um horror. Ou seja, você endereçar o teu motivo de vida pela vontade do outro. E veja que esse horror acontece o tempo todo. Ô, Acontece Carlos, demais. eu acho que a gente tem um limite de tempo, não tem? Acho que de 1 hora. Vai, já está acabando. É bom É, a gente fechar a live mesmo. Eu acho que faltam aí sim. uns 5 minutos. Olha, você quer, Então, você quer... não, eu queria só falar que se você quer concluir, se você quer dizer mais alguma coisa, o pessoal parece que gostou, mas como a gente tem esse limite de tempo, a gente para por aqui. Talvez a gente repita outras vezes. E aí vocês Sim, sim. comentem aí com a gente, nesse perfil aqui, no perfil da Psicanálise Descolada. Mas aí, Carlos, você diga aí suas conclusões, por Não, favor. primeiro que é uma conversa boa, agradável, ping-pong legal. Eu acho que é importante a gente fazer isso, porque muita gente carece de um bom papo como esse e se aproveita, né? Então, tanto você quanto eu, a gente está à frente aí de projetos que mexem com a opinião de muita gente, que ajuda, de uma certa maneira, as pessoas a pensarem. A gente não pode ficar respondendo essas perguntas todas, porque senão a gente não conversa e essa live acontece como um bate-papo, mas Desculpa, gente, desculpa. elas estão escritas aí, e quem quiser fazer perguntas ao Thiago depois pode endereçar pelo direct dele no Instagram, ele tem YouTube, da mesma forma eu, pode me mandar pelo Instagram, também tem um canal do YouTube. Aliás, o nosso canal do YouTube está sendo reformulado, está sendo feito, e é isso. Um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo. Psicanálise Descolada é um projeto que está em crescimento, é uma psicanálise que significa descolada da universidade, descolada da academia, descolada das sociedades de psicanálise e, ao mesmo tempo, tentando desrecalcar também uma série de coisas. Então, fiquem aí à vontade. Nós temos lives na Psicanálise Descolada terças, quintas e sábados, na quarentena, tem sido assim. Tem vídeo novo todo dia, tem o site www.psicanalisescolada.com. E eu te agradeço por participar com a gente desse momento, por ter aberto a live. Desejo muito sucesso a você no que você vier a fazer aí para frente. E da minha parte é isso. Então, como você abriu, por favor, fecha a live e a gente vai se despedir.
É isso, gente. Como o Carlos falou, você tem a opção de mandar perguntas aí, a gente pode responder algumas coisas, mandando por mensagem direta. E obrigado pela presença de vocês. Estão comentando, isso é legal saber que tá sendo apreciado. Abraço, Carlos, abraço a todo mundo. A gente tem que encerrar. Tá Então, bom. até Um mais, abraço gente. para todos. Boa noite, Thiago. Boa noite. Boa noite.